Deus, grandioso Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque sem explicação, nenhuma razão que justifique. O Senhor nos escolheu, o Senhor nos buscou, Pai, o Senhor nos tocou, e o Senhor entregou o seu Filho, em nosso lugar, e Ele ressuscitou. Nós te agradecemos, ó Deus, porque fazemos parte desse plano, porque fazemos parte desse propósito, porque o Senhor nos chamou para ser teus, ó Pai. Muito obrigada, Pai, porque nem que a gente gaste toda a nossa vida, toda a nossa existência, tentando entender, tentando justificar, nós não acharíamos motivo para tamanha misericórdia, para tamanho amor, ó Pai, para tamanha graça que foi derramada sobre as nossas vidas. Ó Senhor, que essa manhã, que esse dia, ó Pai, o Senhor fale nos nossos corações, o Senhor nos faça refletir, ó Pai, sobre o milagre que foi feito, ó Pai, sobre o menino que foi entregue, Senhor. Nós te agradecemos por isso, pedimos que isso seja vivo em nosso coração. Essa oração que fazemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos abrir em Atos, capítulo 3. Atos, capítulo 3. Atos, capítulo 3, nós leremos a partir do versículo 11. Todos encontraram? Vamos ler? Apegando-se a ele, a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles, no portício chamado de Salomão. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disso, ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vos traíste e negaste perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negaste o santo e o justo, e o pediste que vos concedesse, e pediste que vos concedessem um homicida. Desaste, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu, e a este mesmo homem que agora vejo e reconheceu. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos nós. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades, mas Deus assim cumpriu o que de antes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Irmãos, esse texto aqui estamos contextualizando a parte anterior a esse pedacinho que a gente leu. Pedro e João estão chegando no templo e tem um coxo ali, e Pedro cura esse coxo pela autoridade que Cristo tinha dado. E aí, então, a gente vem para esse cenário que nós lemos aqui. As pessoas que estavam lá ficam muito maravilhadas, muito surpresas com aquele milagre que acabou de acontecer, e Pedro começa a falar. E aí Pedro começa a explicar, né? E aí ele diz o tradito aqui: por que vocês estão tão maravilhados? Esse milagre foi feito pela fé em Jesus. É através dele que esse milagre foi feito. E aí Pedro fala, né? O mesmo Jesus Cristo que vocês entregaram para a morte, mas que isso já estava premeditado, né, por todos os profetas. Os profetas já anunciavam que isso aconteceria. E logo em seguida Pedro vai falar para aquelas pessoas: se arrependam dos vossos pecados, porque o nosso Messias veio e ressuscitou, e agora nós podemos ter esse acesso. Se arrependam, creiam nessa palavra. Mas o que me chamou a atenção nesse texto essa manhã é que essas pessoas que Pedro e João estavam falando aqui não eram pessoas que desconheciam o Evangelho. Eram as pessoas que deveriam ter aceito a Cristo. Eram as pessoas que esperavam Cristo. Mas nós sabemos que, por um propósito de Deus, essas pessoas não conseguiram perceber, elas não conseguiram ver que Cristo era o Messias, que Cristo era o cumprimento da promessa que eles aguardavam, que Cristo era aquilo que os profetas que eles queriam anunciar. Elas não conseguiram entender isso. E a gente sabe que o coração dessas pessoas se endureceram por um propósito de Deus.
Mas eu queria que a gente pensasse um pouco sobre isso, porque nós também recebemos essa mensagem. E para nós foi um pouco diferente, porque o nosso coração foi tocado. A verdade a nós foi revelada, o Espírito Santo nos avançou, e ele testemunha disso que foi feito por nós. O Cordeiro que veio, nasceu, cresceu, foi morto e ressuscitou. E essa palavra, irmãos, ela precisa produzir vida em nós. Eu quis pegar esse comparativo dessas pessoas que escutaram a vida inteira sobre um Messias que viria, sobre uma promessa que se cumpriria. E quando ela chegou, essas pessoas não conseguiram ver, nem conseguiram perceber. E nós recebemos essa mensagem, mas nós também precisamos tomar um cuidado de que isso não seja naturalizado em nós. De que isso, como era para aquele povo, não seja só uma história que foi contada, e com o passar dos anos se perdeu o valor, se perdeu a importância, se perdeu o significado. Porque se perdeu tanto o significado para essas pessoas que elas não conseguiram nem reconhecer como Messias de ser incluído. Que isso não aconteça em nossos corações. Nós somos parte disso. Nós somos aqui também dessa promessa. A mesma palavra é pregada para nós. Ele veio, ele cresceu, ele morreu e ele ressuscitou. E isso precisa produzir vida em nós. Isso precisa arder em nossos corações. A gente não pode tratar como uma história, como um caso, um fato que aconteceu no passado, um fato que nossos avós nos contam. Ele precisa ser vivo, ele precisa ser real nas nossas vidas. Porque por causa disso nós somos libertos. Por causa disso a vida nos alcançou. Por causa disso nós temos esperança. E nós não podemos viver como se isso fosse algo banal. Hoje não pode ser, nenhum dia pode ser, mas hoje em especial. Não pode ser um dia de um feriado de família. Hoje não pode ser um dia para que a gente possa se alegrar com os nossos somente. Hoje precisa ser um dia de extrema alegria, de extrema felicidade. Hoje precisa ser um dia de extrema contrição. O nosso coração precisa estar em festa. Porque hoje é o dia que nós celebramos a ressurreição daquele que veio para nos salvar. Daquele que veio para nos dar vida, nos libertar da morte, fazer por nós o que nós não tínhamos condição de fazer. Então que hoje, em todos os dias da nossa vida, essa mensagem não seja naturalizada. Que a gente não veja isso como algo simples, mas que a gente tenha sempre essa visão de uma graça sem medida que foi derramada por nós e que impacta toda a nossa vida. E que por causa disso a gente vive diferente. E que por causa disso a nossa alegria é diferente. O Senhor nos ajude todos os dias da nossa vida. Amém, irmãos? Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, grandioso Pai, nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor nos alcançou. E nós te pedimos, Senhor, tenha misericórdia de nós, ó Pai. Não permita que a rotina do dia a dia, os problemas da nossa vida, Pai, que a rotina de todos os nossos afazeres, tire de nós, ó Pai, aquilo que é essencial. Tire de nós a alegria, Senhor, meu Deus. Tire de nós o esquentar do nosso coração pelo milagre que foi feito por nós, ó Pai, que a sua palavra permaneça viva, que isso produza frutos, ó Pai, que não seja só um conhecimento, só um dado que nos foi dado, ó Pai, mas que seja algo real, que seja algo que opere em nossos corações, que seja algo que encha as nossas bocas, ó Pai, que a gente saia anunciando essa verdade, contando para as pessoas a boa nova que nos foi dada, Senhor. Que isso seja o desejo dos nossos corações, ó Pai, nos faz andar de acordo com essa verdade a cada dia mais, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Essa oração que fazemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes de nós nos separarmos do estudo da lição, gostaria de pedir as orações dos irmãos, das pessoas que estão enfermas e alguns outros motivos especiais, né? Então, vamos começar desse lado aqui e depois no centro e lá. Aqui alguém gostaria de fazer pedido? Lali? Pelo meu primo, a minha tia, e pelo primo, e continuar pelos orões, na cidade da Ribeira bem. Tá orando. Betinha? Aninha? Família e trabalho. Beleza? Para mim e para minha filha, eu não vou recuperar que pedido, eu Vamos orar. Maria Elisa? Você?
Beto? Pastor, e o da melhorou. Na casa dela, nós pedimos oração para ela, né? Isso foi o mês passado. Sim. E ele está precisando também. Então vamos continuar. Agradecer a Deus pela vinda da Hilda e continuar orando pelo Henrique, esposo. Seu Cléber? Minha nora. Nora. Retornou, então. Que ganhou o neném? Teve internada, ela agora voltou para o Vamos continuar. Isso. Ricardo? Você pediu oração? Não. Não? Fui eu para a nossa família e responsável pelo trabalho para a fiscalizar. Isso. Mais alguém aqui do meio? Não? Aqui, Ilse? Saúde. Tá. Saúde. Rafael? Saúde de um senhor que chama Ivo. Ivo. Isso. Beleza? Eu quero pedir para o Cristiano e Mônica, pela saúde, para eles chegarem, porque quero pedir o Diogo. Então, Wagner? Fernando? Pelas minhas duas cunhadas e uma amiga, a Valéria, a Romilda e a Tereza. Vamos falar. Valesca? Minha amiga Bárbara está correndo risco de vida, tive um problema, e o Gabriel. Tá. Letícia? Recuperação do Humberto, né? Mais um pedido aí? Eu vi que um bebê antes do carro, com a avó. Já está no carro já? Glória a Deus, né? Nós temos que agradecer muito, porque Dante foi assim, nós fomos acompanhando Dante, né, com as nossas orações, né, desde da barriga da mãe com problema, né, e aí até agora, então foi vitória, né, bênção, né, vamos agradecer a Deus. Tem mais alguém? Tem algum pedido? Então nós vamos continuar orando pelo Hernani, recuperação dele, né, Hernani agora tem um longo processo agora ortopédico, né, de ortopedia agora da perna que quebrou, né? Então vamos orar para Deus dar paciência para ele, orar pelos nenéns que nasceram, né? Então nasceu de Fernanda, de Davi, nasceu o Arthur de Ruth Antunes, e tem mais neném vindo aí, né? Tem de Patrícia, que Celina que vai chamar, Patrícia, dá para nascer qualquer hora aí, né? Dentro dessa semana aí, né? E tem Maísa e Maíra também que vem aí. Esse ano nós somos presenteados, né? A igreja vai receber 5 bebês aí, ó. Bênção, né? Glória a Deus. Né? Vamos agradecer a Deus, pedir por elas, né? Pelas mães, pelos filhos, né? Tá? Então nós vamos orar e logo depois da oração nós vamos preparar então de jovens para baixo, né? Para o estudo da lição. Então vamos orar. Pai, nós queremos, Senhor, nessa hora te agradecer pelo privilégio que nos dá, Senhor, de reunir mais uma vez em teu nome. Queremos pedir, ó Deus, que nessa manhã tua palavra continue falando ao nosso coração, em todas as classes, ó Deus, que o teu Espírito Santo esteja nos iluminando o entendimento, nos dando clareza, Senhor, compreensão da tua palavra. Queremos também nessa hora, Senhor, colocar esses motivos de oração que foram apresentados aqui diante do teu altar, Senhor. Tu conheces, ó Deus, a vida de cada um, e o Senhor é poderoso para fazer mais do que nós pedimos e pensamos. Então, Deus, queremos, em nome de Jesus, colocar, Senhor, essas vidas nas suas mãos, intercedendo por elas, ó Deus, pedindo que o Senhor possa visitá-las agora, Deus, com a tua graça e com a tua misericórdia, Senhor. E obrigado, Deus, pelas respostas de oração. Quantos motivos nós tivemos aqui, Senhor, hoje para te agradecer por quem oramos e o Senhor ouviu e atendeu as nossas orações. O Senhor prometeu que tudo aquilo que nós pedíssemos em nome de Jesus, o Senhor nos daria. Então, Pai, nós queremos te agradecer pelas respostas. Te louvamos, Pai, te agradecemos, oramos te louvando por esse dia e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, então vamos nos separar para a lição. Os jovens poderão ir para a classe e eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1, nós veremos do primeiro versículo até o versículo 8. Apocalipse capítulo 1, de 1 a 8.
1 a 8. O texto diz assim: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, daquele que há de vir, e da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reinos, sacerdotes para o seu Deus e Pai, e a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém. Deus abençoe o texto para nossa edificação. Irmãos, nós estamos estudando o livro de Apocalipse e nós dissemos o seguinte, que o livro de Apocalipse ele é dividido em 7 sessões paralelas. Os irmãos verão que o número 7 no livro de Apocalipse vai ser uma constante. Só que no livro de Apocalipse ele aparece 54 vezes. Então, assim, vai usar muito o número 7. E nós dissemos que a numerologia na Bíblia ela tem significado, né? E o 7 especialmente. O 7 tem um significado de inteireza, de ser completo, né? Então, quando ele fala aqui dos 7 Espíritos de Deus, ele não está falando que Deus tem 7 Espíritos, ele está dizendo que o Espírito de Deus é completo, é inteiro, né? Não falta nada, né? Tudo é autossuficiente, né? Então tudo que o número representa, né? Como ele representa essa inteireza, então o Espírito de Deus é assim. E aí, o escritor, o apóstolo João, ao escrever o livro, ele o fez dividindo em 7 sessões, também justamente pensando nessa questão do número 7, né? 7 sessões que são paralelas no sentido de que ele inicia uma sessão e cada sessão inicia ou com o nascimento ou com a morte de Cristo na cruz e ressurreição e encerra com o juízo, porque a história do Apocalipse compreende, dentro de uma linha de tempo, compreende o nascimento da igreja até a volta, a segunda vinda de Cristo e o juízo final. Então, nesse período todo aí, o livro vai trazer revelações sobre esse período todo. Então, as revelações do Apocalipse, elas são para a igreja, e a igreja em todo o tempo, em todas as eras, que compreende esse período. Ou seja, qual que é o período que nós falamos? Do nascimento da igreja até o fim do mundo, ou seja, até a volta de Cristo e o juízo final. Então, nesse período, em todo o tempo que a igreja existir, nesse período, o livro de Apocalipse tem a mensagem para essa igreja. Por isso, então, João vai escolher 7 igrejas para escrever a carta às 7 igrejas. Essas 7 igrejas representam todas as igrejas em todo o tempo, nesse período aí, né? Então, desde o nascimento até a volta de Cristo, ok? Então, por isso que ele usou 7 igrejas. Ele tinha muito mais de 7 igrejas. Na Ásia mesmo tinha mais de 7 igrejas, né? Na Ásia Menor. Mas ele escreveu as 7 igrejas, tomando-as como referencial de todas as igrejas em todos os tempos e todas as eras. Por isso, então, são 7 sessões, né? E aí elas são divididas assim. A primeira sessão que vai do capítulo 1 até o capítulo 3, que é os 7 candeeiros, né? Lembra que nós falamos o que é o candeeiro? Nós falamos que o candeeiro é o líder da igreja, a chama
que o líder mantém, né, o pastorado da igreja, né? E Jesus passeia no meio dos candeeiros, ou seja, Jesus está no meio da igreja. É isso que o livro de Apocalipse nos ensina. Então essa é a primeira sessão. A segunda sessão, irmãos, são 7 selos, e vai do capítulo 4 até o capítulo 7. A terceira sessão são as 7 trombetas, e vai do capítulo 8 até o capítulo 11. A quarta sessão é a tríade do mal, né, que nós falamos aqui, né, que é o dragão, a besta e o falso profeta, né? Então é a tríade do mal, que vai do capítulo 12 até o capítulo 14. A quinta sessão são as 7 taças, que vai do capítulo 15 e o capítulo 16, o capítulo 15 e 16. A sexta sessão é a derrota dos agentes do dragão, né? Então, de Satanás, que é o capítulo 17 até o capítulo 19. E a sétima sessão, que vai do capítulo 20 até o capítulo 22, que é o reinado de Cristo com a sua igreja e o juízo final, né? o último dia. Então, são 7 sessões paralelas. Cada sessão, irmão, ele vai contando a mesma história, porém, ele vai colocando elementos novos na sessão. E ao colocar esses elementos novos, né, em cada sessão, ele vai revelando de forma mais completa, né? Então, assim, cada vez que ele coloca um novo elemento na história da sessão, ele então traz uma revelação nova para completar a história que ele havia contado na sessão anterior. Então, isso é muito interessante. É como se a gente contasse uma história, né? E aí, depois que terminou a história, você para e pensa assim: não, mas teve uma coisa que eu não contei naquela história. Aí ele volta e diz assim: lembra da história que eu te contei? Fala, isso é ação, mas aconteceu mais isso. E aí enche, até completar tudo na última sessão. Já que são 7, então o 7 veio a história total. Então toda a história da igreja, em todo o período, desde o nascimento da igreja até a volta de Cristo e o juízo final, ela está aqui revelada no livro de Apocalipse. Então o Apocalipse tem coisas que são do passado, tem coisas que são do atual e tem coisas que virão ainda acontecer. Então, quando ele diz assim, as coisas que em breve devem acontecer, ele está falando daquelas que já estão acontecendo, ou aconteceriam logo em seguida. Mas quando ele fala das coisas que ainda virão, ele está falando de coisas que vão acontecer no final, que talvez nós já estejamos vivendo agora, ou que talvez, né, veremos essas coisas quando na volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Então, do capítulo 1 até o capítulo 3 é a primeira sessão. Então, dentro dessa primeira sessão, que são 7 candeeiros, né, nós vamos iniciar hoje falando do capítulo 1 até o capítulo, do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 8. E nós vamos estar pensando aqui, né? Então, qual é a mensagem dessa sessão, dos 7 candeeiros? A mensagem toda essa sessão dos 7 candeeiros é que Cristo tem a história da igreja nas suas mãos. Então, Cristo tem a história e o controle da igreja nas suas mãos. Por isso, então, João toma 7 igrejas para ele escrever. Para dizer assim: olha, vocês estão passando pela tribulação, estão sendo perseguidos, vocês estão sendo maltratados, vocês que estão achando que o Império Romano está assumindo o controle, o governo da vida de todos, né? Ele está assumindo o governo dos ímpios, mas não da igreja. Quem governa a igreja? É Cristo. E ele vai falar aqui para essa igreja que ela é vencedora, que Cristo venceu a morte, que Cristo venceu o mal, que Cristo venceu todas as tribulações e que a igreja vence com Cristo. Então a mensagem que Cristo vai passar para a igreja, para as igrejas aqui no Apocalipse, para nós, né, também é que a história e o controle da nossa vida estão nas mãos de Cristo, né? Então a descrição de Cristo aqui, irmãos, é muito interessante. Ele fala daquele que morreu, que ressuscitou e que voltará. Então,
a primeira mensagem que ele passa é: ó, Cristo morreu, mas ele ressuscitou e ele voltará. E voltará para buscar a sua igreja. Né? Pergunta aí, alguém tem alguma pergunta para fazer antes da gente continuar? Ou estamos tranquilos? Tranquilo? Então vamos lá. O que significa Apocalipse, gente? Então, Apocalipse, algumas Bíblias vêm com esse título, né? Revelação, não é? Então, na verdade, a palavra no grego, a palavra significa tirar o véu, é desvendar, né? Então, foi traduzido por revelação, mas aí quando a gente pensa em revelação, a gente quer levar tudo para o futuro, não é assim? De coisas que irão acontecer. Mas o Apocalipse não tem só coisas que irão acontecer, tem coisas que já aconteceram e coisas que estão acontecendo. Então, por isso a palavra melhor para o Apocalipse seria tirar o véu, desvendar, né? Para que a gente pudesse entender e compreender. E a ordem de Deus é: não guarde, não seles as palavras do livro da profecia. Está lá em capítulo 22, versículo 10, ele diz assim, ó: não seles, deixa aberto para que as pessoas possam ler, porque o objetivo é o quê? É desvendar, é trazer conhecimento para que a igreja possa saber. Por isso, no Apocalipse capítulo 22, ele encerra o livro dizendo, ó: não cele, deixa aberto para que quem quiser ver, possa ver. Porque os livros, irmãos, eles eram muitas vezes selados para que só algumas pessoas pudessem ler, né? E aí, tem um livrinho lá do capítulo 5, que conta a história da humanidade, que nós vamos chegar lá depois, e aí lá o livro estava selado com 7 selos, e ninguém podia abrir o livro, só Jesus podia abrir. Agora o livro de Apocalipse não, o livro de Apocalipse, ele está dizendo, é para ficar aberto, para que todo mundo possa ler, todos possam ler, mas o livro é um livro de enigmas, de maneira o seguinte, que a igreja, como as palavras, a igreja poderá ler e entender, mas os ímpios não entenderão. Por isso, ao invés de chamar Satanás de Satanás, ele chama ele de dragão, da antiga serpente. Quem tinha ciência dessas coisas é o povo de Deus, e não os ímpios. Então, quando eles lessem o livro, os crentes lendo o livro entenderam o que João estava falando, mas aqueles que não eram de Deus, que não tinham contato com Deus, iria ler o livro, mas não ia entender nada do livro, né? Por isso que o livro virou um livro de mistério, gente, para muita gente, porque a falta também de conhecimento da história bíblica, né, o conhecimento do restante da Bíblia, muitas vezes impede a pessoa de conseguir ler o Apocalipse e entender o Apocalipse. E aí virou um livro de mistérios, de coisas ocultas, né? E é justamente o contrário. O livro é para revelação, é para desvendar, para que as pessoas possam entender, né? E aí, pela falta de conhecimento bíblico, ou pela falta de sensibilidade ao Espírito Santo, muita gente lê o livro de Apocalipse como se fosse um livro de mistério. Não é verdade? Então, ele diz aqui que ele ia mostrar as coisas que em breve devem acontecer. E há duas atitudes em relação, irmãos, à segunda vinda de Cristo, dentro da própria igreja. A primeira atitude é o seguinte: aqueles que acreditam, mas não levam muito a sério. Como aqueles que Pedro escreveu, que dizem assim, mas desde que os pais dormiram, as coisas continuam da mesma forma, né? Onde está o cumprimento da promessa da sua vida? Então tem muita gente que acha que é assim mesmo, que não, isso aí Jesus falou, os apóstolos falaram, mas né, nós não vimos isso até hoje, continua tudo do mesmo jeito. Quantos anos tem, né? Nostradamus disse que 1000 ia passar, mas 2000 nunca ia chegar, né? Aí marcaram que no ano 2000 o mundo ia acabar, né? Quem tem a história, né, não é homem, quem tem a história do mundo nas mãos é Deus, né? E aí ele não veio até hoje, é porque tem propósito, né? Ele não veio porque Deus é que tem o dia marcado para a volta de Cristo, né? Da volta do Senhor.
Então, muita gente ficou descrente quanto à vinda de Cristo, né? Como as noivas que não guardaram azeite, e depois, na última hora, o noivo chegou e a porta estava fechada, né? Porque não acreditaram que o noivo ia chegar naquela noite, né? Então, tem muita gente assim, e infelizmente tem muita gente assim dentro da igreja. Mas tem também aqueles que creem mesmo firmemente na volta do Senhor Jesus e guardam uma vida em santidade, né, em temor, né, com fé e ansiando pela volta do Senhor Jesus. A esses, o livro tem um significado totalmente diferente. É um livro de esperança, é um livro de vitória, um livro que fala, né, daquilo que ele prometeu e do cumprimento daquilo que ele prometeu, como que isso vai acontecer e como se dará, né? Então, a esses todos estão sobre aviso, que ele vem sem demora. A palavra de João aqui, eis que vem sem demora. E João diz que todo olho verá, até aqueles que traspassaram Jesus, né, o verá. Então, todo olho verá, e ele vem sem demora. Por isso, então, o Apocalipse, sendo um livro aberto, irmãos, ele revela Cristo, né? Ele revela aquilo que Cristo é para a sua igreja, e é uma palavra do testemunho fiel. Quem é o testemunha fiel de tudo isso? É Cristo, é Ele mesmo, Ele é a testemunha fiel, né? E o Apocalipse revela o plano vitorioso de Deus, né? Sobre o diabo, né? Que tem dominado os homens ímpios, né, no mundo. É uma vitória triunfante de Cristo e a igreja sobre eles, sobre a meretriz, que é o sistema de governo, né, da época, né, o governo mau, perverso, a besta, o falso profeta, o dragão, os incrédulos e a vitória até sobre a morte. Até sobre a morte, né? O Apocalipse também, irmãos, não é uma revelação só das últimas coisas, do que vai acontecer no último dia, mas é uma revelação do que a igreja tem passado, a igreja vai passar, e aí as últimas coisas que acontecerão na vida da igreja. O Apocalipse também, irmãos, é tanto de fatos de uma pessoa, que é de Jesus, como também da sua igreja, sua noiva, né? E o ponto principal a respeito de Cristo, irmãos, é algo muito, muito bacana que João traz, né? Como que Cristo é visto por João lá no Apocalipse? Não é como Cristo morreu, porque como foi que Cristo morreu? O rosto todo ensanguentado, os cravos nas mãos e nos pés, uma coroa machucando a sua cabeça, o corpo todo desfigurado pelo tanto que ele apanhou. Mas João vê Jesus de uma forma totalmente diferente, né? Seus olhos não estão inchados pelas pancadas que ele recebeu, mas seus olhos são como chamas de fogo. O seu rosto não está mais sujo de sangue, mas o seu rosto brilha como o sol, né? Seus pés são como de bronze polido, né? É isso que João vê Jesus, né? É o Jesus ressurreto, e não Jesus lá morto como o Cordeiro de Deus que morreu para pagar o pecado, né? Por isso, irmãos, a visão que João tem de Jesus no Apocalipse é totalmente diferente da visão daquele que morreu, né? E no dia que ele morreu. Tá. E o autor do livro, nós já falamos, né, foi o apóstolo João, né? E João escreveu um evangelho, ele escreveu 3 cartas e ele escreveu o Apocalipse. Então, olha a conexão de tudo. Quando João escreveu o Evangelho, qual era o objetivo de João escrever o Evangelho? Apresentar Cristo como Filho de Deus, para que os homens crescem nele e tivessem a vida eterna. Lembra? Foi isso. Quando João escreveu as cartas, o objetivo de João escrever as cartas foi para a igreja tiver ciência de que eles têm a vida eterna. Ele fala isso lá no capítulo 5, né? Essas coisas eu escrevi a fim de saber se temos a vida eterna, a vós outros que creem no nome do Filho de Deus. Mas quando João escreve o Apocalipse, o propósito é que os irmãos que estivessem lendo o Apocalipse estivessem sendo preparados para a volta de Jesus, para a vinda de Cristo. Então ele diz, olha, ele escreveu primeiro falando do Cristo que veio, e ele é o autor da vida e Salvador,
Ele falou nas cartas que esse Cristo é que mantém a fé e você pode ter certeza que você está salvo porque você crê nele, mas o Apocalipse é para preparar você, preparar a igreja para o encontro com Cristo, porque ele virá e ele virá sem demora. E ele vai transformar todas as tragédias que a igreja viveu em triunfo. O período em que João escreveu, nós já falamos, lembra? Nós falamos aqui que ele escreveu no período de Domiciano, né? Domiciano veio logo depois de Nero. Então Nero morreu, aí veio Domiciano. Domiciano tinha o Império Romano tinha uma colônia penal em Patmos, uma ilha. E João foi posto nessa colônia. Então eles perceberam, especialmente por causa da morte de Paulo, que quando uma pessoa morria como mártir na igreja, a Tertuliana até escreveu sobre isso, dizendo que o sangue dos mártires era a sementeira da igreja. Quando um mártir morria, uma pessoa morria como mártir, a igreja crescia mais, aumentava mais. É um fato muito simples e lógico, né? Veja bem, gente, se uma pessoa está disposta a morrer por aquilo que ele crê, aquilo tem que ser verdade. Não é verdade? Tem que ser verdade. Não apenas para ele, né? Então, se um cristão morre por causa de Cristo, entrega a sua vida para morrer como mártir, é porque crê mesmo que Jesus está vivo, né? Que Jesus ressuscitou. Então, isso fazia com que a igreja crescesse. Então, o Império Romano tomou outra tática. Ao invés de matar os cristãos como mártires, eles passaram então a prendê-los e exilá-los. E foi o que aconteceu com João. Quando Nero começou, gente, só um adendo aqui, quando Nero começou a perseguir os cristãos, ele notou o seguinte, que toda vez que ele punha os cristãos num espetáculo, isso agradava o povo. Então, o Coliseu Romano, que era o lugar das lutas, né, lá dos gladiadores, né? Então, os irmãos já assistiram o filme, né? Vários filmes sobre isso, e os primeiros cristãos eram colocados lá no Coliseu, na arena, no centro da arena, e eles eram mortos por animais, touros, cães, leões, né? Soltavam lá e matavam os cristãos. E aí, no primeiro momento, irmãos, os cristãos, quando entrava um animal feroz, os cristãos corriam e tentavam subir nas paredes, né, do Coliseu, tá? Eu não sei se os irmãos, nos filmes dá para ver, né? Eu tive um privilégio de ir numa cidadezinha lá na Espanha, onde tem um circo romano deles, e tem as ruínas lá, e as paredes são altas, são mais ou menos assim, da arena até na arquibancada, as paredes são mais altas do que o teto nosso aqui. Então o cristão não dava conta de subir. Mas quando soltavam os cães, ou touros, ou leões, eles tentavam subir, uns paravam, outros subiam nas costas dos outros para tentar escapar. E aquilo era um espetáculo, e o povo ria, e o povo batia palma, né, que estava ali para ver aquele espetáculo. E Nero percebeu que aquilo agradava o povo. Aí, depois de um tempo, irmãos, o que estava acontecendo assim. Quando soltavam os cristãos no centro da arena, ao invés de eles correrem, eles davam as mãos, ajoelhavam e louvavam o Senhor, cantando e morriam. Que graça que tem ver uma pessoa ajoelhada no centro de uma arena, de mãos dadas e louvando a Deus e morrendo assim. Graça nenhuma. Aí o Império mudou a forma de atacar a igreja. Satanás é assim. Quando ele percebe que uma tática não está funcionando, ele muda, ele troca a tática. Porque ele arquiteta planos, né? E aí a tática agora é assim: vamos prender os líderes da igreja. Porque prendendo o líder, o rebanho vai dispersar. E João, um dos últimos apóstolos, o último dos apóstolos, foi colocado nessa ilha e preso na ilha, fisicamente. Deus libertou o espírito de João para que João, em espírito, pudesse ver e presenciar
enxergar aquilo que Deus estava querendo revelar. O que Deus queria revelar para João, para a igreja, para a nossa vida, né? E aí então, foi o que aconteceu, que o livro de Apocalipse foi escrito. Foi nesse período em que João estava preso na ilha de Patmos. Pergunta? As cidades principais onde Roma tinha como colônia, né? Tinha esses filhos. A cidade que eu fui, depois de Reus, na Espanha, eu esqueci o nome da cidade, mas fica ali. Depois de Barcelona tem Reus, e aí logo depois nessa cidade lá, inclusive tem uma estátua lá que eles atribuem ser de Paulo. Quando eles acham que Paulo esteve entre a primeira e a segunda prisão de Paulo em Roma, Paulo esteve lá nessa cidade. E lá onde tinha esse circo romano, tinha também uma casa de banho, onde tipo um clube, né? Onde as principais autoridades romanas da cidade ficavam, né? E iam para como sauna, né? Sauna e piscina, né? Banho, né? Para casa de banho. Lá eu vi um local da prisão, paredes todas fechadas. A prisão ficava embaixo. O teto todo fechado e tinha um buraquinho desse tamanhozinho assim, ó, que a gente olhava pelo buraco e via a cela lá embaixo. Era o único facho de luz que entrava na cela. Um buraquinho assim, e era por onde também descia subia. Uma cordinha. Quem estava preso ficava lá na urna, lá embaixo. Né? Um buraquinho desse tamanhozinho assim para o sol entrar e alcançar. O cristão estava preso lá. Pastor, eu fico até preocupado, porque nessa época que o senhor está falando, João e os outros filhos, nós temos uma vida de rei. Comparado a eles, né? Comparado a eles, porque eles tinham um motivo muito forte para poder buscar a Deus. Concorda comigo? Perfeito. Nós temos uma mordomia muito grande, a gente tem o trabalho, comida, o sol, chuva, frio, e eles lá nem comida de leite pertinho. Então o sofrimento deles era muito maior para nós. Nós às vezes precisamos de leite. Pois aí veja. E aí a gente traz uma preocupação sobre isso. Então, olha que coisa interessante. Eu disse aqui que Satanás muda a tática, né? Então, assim, eu creio que a perseguição que eles sofriam lá era uma perseguição física, era uma perseguição de alimentação, de escolher os bens, de tudo bem. Então, tudo física, né, e social. Hoje nós sofremos uma perseguição dessa, que tem talvez um alcance muito maior do que essa. Porque nessa tribulação e perseguição, aqueles que eram crentes mesmo, resistiam firmes na fé. Né? Se a palavra dizia isso, e se assegurado, ele disse, resistir firme na fé. Paulo falou, resistir firme na fé, porque sofrimento igual que vocês estão passando, os vossos irmãos da Irmandade espalhada pelo mundo, todos estão passando por esse sofrimento na época de Paulo. Mas a perseguição que nós sofremos hoje, eu creio, Beto, que é a frieza pelo Evangelho, sabe? Então, assim, tanta facilidade que a gente tem, que seria muito mais lógico a gente se apegar a Deus com gratidão, louvor, adoração o tempo inteiro, né, por tudo isso que Deus tem nos dado. Isso tem criado no coração do povo de Deus frieza. As pessoas não estão muito preocupadas com o Evangelho, estão preocupadas com a vida social. Eu não gostava do Instagram de jeito nenhum, então eu nunca tive Instagram. Nilza tinha Instagram, e aí João, ou Rebeca, não sei, colocou meu nome junto lá. Aí, de vez em quando, eu abro o Instagram para olhar. Não, é raro a gente ver um cristão postando coisas no Instagram de sua vida com Cristo.
festas, nos clubes, churrascadas, né, alguns participando de bebedeira, né, e assim, né, quer dizer, a rede social reflete justamente a vida que as pessoas estão vivendo. As pessoas moram tão próximo da igreja, né, não pensar. E às vezes uma dificuldade para ir à igreja, não é? Louvar o Senhor. As pessoas conversam sobre tudo, não falam sobre Cristo. Acho que essa é a percepção que nós estamos vivendo. Satanás está aproveitando, porque ele sabe como iludir a pessoa, né? E aí as pessoas estão vivendo assim, uma vida cristã, a maioria das pessoas estão vivendo uma vida cristã aparente, de aparência, e não de profundidade. Quando eu era jovem, eu ia muito, eu ia às vezes, achei que eu era coisa, mas a juventude, eu estou condendo jovens que às vezes está na igreja depois ali, infelizmente, mundo para muitas outras coisas que atraem. Mas quando eu era jovem, às vezes a gente via muita pregação em igreja, em praça, e era mais, ainda um pouco assim, precisava mais de Deus. Mas também naquela época, eu em infância, como eu ganhava, comia pouco, quando o meu tio vinha em Belo Horizonte para passear na casa da minha mãe e levava um pão. A gente só saía de festa com cavalo. Mas sabe por quê, era bem mais dinâmico, então a pessoa chegava mais próximo. Mas também tem uma coisa também, Beto, porque o Evangelho hoje está sendo pregado para as pessoas terem nessa vida, né? E na época está sendo pregado para as pessoas terem nessa vida. E na época apostólica, o Evangelho era pregado para que as pessoas estivessem na vida dela. Então, essa era a mensagem de Jesus e dos apóstolos. Então, as pessoas estavam preocupadas com a vida eterna, as pessoas não estavam preocupadas com a vida eterna. Hoje é o inverso. Até o Evangelho hoje, as pregações hoje estão muito mais voltadas pelo que Cristo pode te dar aqui nessa vida do que o que Deus tem preparado para você na eternidade. Não é verdade? Se eu ouvir na televisão, é só a pessoa procurando milagre, cura, poder, Prosperidade, né? prosperidade. Prosperidade. Nós devemos muito, não digo que está errado, não, mas aquela necessidade de estar presente com Deus. Eu peço muito a Deus para melhorar o meu poder com Ele. Sabe? Isso eu peço muito, peço a Ele. Porque o tempo se aproxima, né? Às vezes a gente acha que o tempo se aproxima só para a questão da volta de Cristo. Não, a volta de Cristo ela pode se dar para cada um de nós, né? Imediatamente. Talvez não vai ser para todos nós coletivamente, mas pode ser individualmente para cada um de nós. Deus pode nos chamar a qualquer hora, né? E aí quem vem nos buscar? Né? Ele não prometeu que iria nos buscar para estar para sempre com Ele? Então, Cristo vem nos buscar, e aí? Não é? Às vezes a gente está pensando na volta de Cristo só quando for na segunda vinda. Não, mas Cristo vem buscar aqueles que são seus. Eu falo também sobre construir a eternidade, né? O que eles fazem aqui reflete não é fácil, não. Não é bom. O mundo, ele é parte dele, na mente dele. E aí o Evangelho vai sendo ajustado. Esse aqui é o pior problema, o maior problema que eu acho na nossa vida. Sabe por quê? O Evangelho vai sendo ajustado para que as coisas se tornem normais, naturais. Né? Naturais. Por exemplo, né? Vocês estão vendo isso aí claramente. Né? Hoje existe igreja para todo quanto é tipo de pessoa. Igreja evangélica. Todo quanto é tipo de pessoa no seu comportamento moral. Né? Então tem igreja para todo tipo de pessoa, ajustada para a pessoa. Então ao invés da pessoa se ajustar à igreja,
a igreja está se ajustando a pessoa para ter a pessoa. Né? Então, a igreja está se amoldando ao comportamento das pessoas, ao invés das pessoas estarem se amoldando à palavra de Deus e à revelação de Cristo. Então, essa é a percepção que nós estamos vivendo nos nossos dias. E aí, Jesus perguntou: será que quando ele viesse, ele deixaria pé na terra? Então, assim, Paulo diz que o mundo vai de mal a pior. Então, se está ruim agora, pode ter certeza, vai piorar muito mais até a volta de Deus, né? Porque é a promessa do Evangelho. A promessa é essa. Não tem promessa de que as coisas melhoraram nessa vida, não, ao contrário. Nós temos promessa que as coisas ficarão cada dia mais difíceis. É por isso que eu acho que a China não vai soltar o bombardeiro, a Rússia também não vai, porque eu acho que não é propósito de Deus. Porque se soltou o negócio desse aí, acabou. A bomba já foi solta, né? Fica muito fácil, moda tudo lá. É outra bomba que foi solta já, né? E que está aí, ó. Né? Invadindo os lares, invadindo a cabeça das pessoas, né? Rodrigo? Pastor, o diabo sabe que ele é um derrotado, né? Que ele não vai sobreviver. Mas ele tem um propósito todos os dias a tentar o cristão. O diabo tem a mesma capacidade de falar dentro da nossa mente e coração? Não. Não? Não. De que maneira que o diabo não tem como entrar na mente do crente, né? Para que ele pudesse entrar na mente do crente, ele devia possuir o crente. Porque aí quando possui, domina, né? Então ele não tem como dominar a mente do crente, pensar. Então, por isso que as tentações do inimigo, elas são todas externas. Elas nunca são internas. Né? Então, o diabo pode usar uma tentação nossa interna, que a gente mesmo tem no nosso coração, da nossa carne, e transformá-la numa tentação externa. Então, por exemplo, se a pessoa tem uma tentação de roubo, Satanás pode colocar uma facilidade na frente dele para ele apropriar de alguma coisa que não é dele. Mas o diabo jamais tem a capacidade de forçar um crente a fazer aquilo que não é propósito de Deus. Então não tem como forçar. Por isso que ele tenta. Então ele tenta, ele não faz cair. O diabo não faz o crente cair, ele tenta o crente para cair, né? Então as tentações de Satanás são sempre no ouvido, então, sugestões, estão nos olhos. Ele tem a capacidade de colocar palavras na boca dos outros? Tem, porque às vezes a gente replica, né? A gente é igual papagaio, a gente fala aquilo que a gente ouve, não é? E aí Satanás fala, você ouviu Satanás falando espiritualmente, aí você às vezes repete, né? Não fez isso com Pedro, né? Jesus falou que ia para Jerusalém, falou que ia ser preso, que ia ser morto em Jerusalém. Aí ele falou na cabeça de Pedro lá, não vai lá e fala para ele que não faça isso não. Aí Pedro chegou e falou, tenha dó de ti mesmo, não vai para Jerusalém não, já que eles vão fazer isso com o Senhor, para que ele só vai em Jerusalém? Vai para outro caminho, né? Quem pôs essas palavras na cabeça de Pedro? O diabo. Por isso que quando Jesus repreendeu, Jesus não repreendeu Pedro. Jesus não repreendeu o diabo, porque Jesus sabia que a palavra não era de Pedro, embora Pedro tivesse falado, né? Mas quem falou foi o diabo. Então foi um porta-voz do diabo. E tem, infelizmente, muito crente que se transforma em agente porta-voz do diabo para falar coisas que não deve falar, né? Dar conselho que não deve dar. Porque o conselho ele pode ser da carne, né? Ele pode ser maligno e ele pode ser do Espírito. Né? O conselho do Espírito é que promove a vida da pessoa com Deus. O conselho da carne é para fazer a vontade da carne dos pensamentos. E o conselho maligno é para distanciar a pessoa de Deus. Então, mesmo que seja uma palavra tão boa, né, tão apaixonada, né,
mas ela pode estar vindo para se distanciar de Deus do propósito de Deus. Se ela está te levando a afastar do Senhor, não é de Deus. Não importa a pessoa, né? Porque às vezes ele está. Veja bem, gente, ó, a garantia que nós temos de que uma palavra de um irmão para nós, que ela é de Deus, é quando a palavra é no sentido de nos aproximar de Deus. Só a única garantia que a gente tem, se a palavra for para nos distanciar de Deus ou dos irmãos da igreja, do corpo, isso não é de Deus, mesmo que seja uma palavra boa. Quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo para os irmãos. Alguém te ofende na igreja, certo? Aí você fica chateado. Aí você comenta com o irmão. Aí por simpatia o irmão vira e fala assim: ah não, mas lá na igreja é assim mesmo, lá na igreja tem muita gente que quer ser dessa forma mesmo. Isso é palavra de Deus? Primeiro, está levando a pessoa para aproximar de Deus? Não, está cultivando a mágoa, aumentando a mágoa. Segundo, está colocando a pessoa contra os irmãos da igreja, contra a igreja. Quantas vezes a gente vê isso acontecendo? Ó, e a pessoa está achando que está sendo de Deus, né? Por quê? Porque agradou, né, os ouvidos. Uma pessoa que está magoada, tem uma pessoa do lado dele, agrada, né? Então a pessoa está achando que é de Deus e não é de Deus. A palavra é do inimigo, está usando. Algumas pessoas saíram daqui e eu tive contato com algumas pessoas que saíram daqui. E houve um comentário. Eu não comentei nada com ninguém porque eu achei o seguinte: e acrescenta, é bom, poderia falar, mas você saiu daqui e estava falando aqui, não me interessa, eu não quero fazer, eu estou me sentindo bem aqui, eu sou da igreja presbiteriana. As pessoas que saíram daqui e falaram aqui, eu descartei. Sabe como é que é? Mas João falou, né? Que saiu do nosso meio, porque não era do nosso meio, que não era nosso. Aí alguém veio falar comigo alguma coisa, eu, pois é, eu lembro que eu não era da presbiteriana e como é que chama o pai do seu Valdemar. Ele me convidava o pessoal encher a igreja, porque não faz sentido de fé. E hoje nós temos a igreja, não é que o nosso líder, nosso pastor, encheu a igreja de 12 pessoas para poder servir o Senhor lá dentro da igreja. Por que agora você quer fazer diferente? Quer dizer, não é que eu defendi, mas falei alguma coisa que é verdade, que foi verdade, e é verdade, sabe? Porque gente para falar, tirar daqui de dentro. E o diabo trabalha isso, chateada, magoada, às vezes uma coisinha pequenininha, né? E outro tem que sim. Eu não lembro a diferença agora, mas às vezes que cada um é responsável por cada palavra torre de Pois é, eu falei, foi quinta, né, que eu falei sobre palavra torpe. A palavra torpe não é palavrão, gente, né? A palavra torpe é aquela que desvia, né? Então, ela torpe por quê? Porque ela faz tropeçar. Então, se eu estou falando uma palavra que leva um irmão a tropeçar, então eu estou sendo um instrumento, né, do inimigo que está me usando para isso, né? Então, eu tenho uma responsabilidade. Se o inimigo está usando minha boca para maldizer, para falar mal dos outros, ele é culpado, mas eu também sou culpado, porque eu estou deixando ser usado pelo inimigo. Eu não estou sendo sábio espiritualmente, né? Então eu estou sendo instrumento do inimigo, então estou deixando, né, o inimigo me usar para atrapalhar a vida dos outros, né? E aí disso eu vou prestar conta. Eu fui um instrumento, né? E eu me deixei ser um instrumento. O que é prestar conta? Na hora do juízo final, então essas
pesadas a favor, o que for bom a favor do galardão e o que for ruim contra o galardão. Então vai prestar conta no sentido assim, ó, aqui, Senhor, né, eu vou prestar conta de tudo, das coisas boas e das coisas ruins, das coisas positivas e das coisas negativas que eu fiz, né, enquanto crente. Quando eu chegar diante de Deus, eu vou prestar conta disso tudo, tanto bom quanto ruim, né? É como na parábola dos talentos, lembra? Então vai ser daquela forma. Aí, o que for proveitoso vai contar para o galardão, e o que não for vai tirar do galardão. Galardão é recompensa. Então, Deus tem uma recompensa para cada um dos seus filhos. Então, ele tem uma porção de recompensa. Só que a gente não sabe o que é. Aí, por exemplo, as coisas ruins que eu faço. Como crente. Como crente, eu estou perdendo a recompensa. Sim. Deixando de receber. Deixando de receber. Estou perdendo. Está deixando de receber. Mas não haverá não haverá uma punição para os crentes. Não. E quando a Bíblia diz lá que aquele foi cobrado, aquele que sabia que isso fez, que não fez, será punição. Não seria também uma maneira de punir na palavra dos talentos, por exemplo. Aquele que não fez o que devia fazer, foi lançado fora. Então, não haveria uma punição também, no momento em que existe um galardão, existe também uma punição? Pois é, mas aí, veja, a punição não é a nível de castigo. A punição é a nível de perda. Né? Então, não é a nível de castigo. Deus não vai castigar o crente. Né? Mas ele vai, no momento, ele vai deixar de receber aquilo que Deus tinha para ele. Porque na palavra do talento ele é lançado fora. Nessa palavra do servo ele é punido com ações. Né? Pois é, mas a palavra dos talentos, se você olhar lá, a parábola ela há três tipos de pessoas lá na parábola do talento. Tem o crente que é maduro, responsável, o crente que é novo na fé, sem crescimento, e o ímpio. O ímpio Quem que é lançado fora? O ímpio. Né? Por que ele é ímpio? Porque ele julgou que o Senhor era mau, lembra? Que o Senhor era mau, que o Senhor era exigente, que ele colhia onde ele não plantou. Tudo isso é ingratidão e é falta de reconhecimento de quem é Deus. Isso não é atitude de crente. Né? Lembra na parábola? Então, e os outros dois, se você for ver na proporção, cada um dos outros dois da parábola produziu de acordo com o que recebeu. E recebeu de acordo com a sua capacidade. Sim, mas de acordo com o que recebeu. O que recebeu 5, produziu mais 5. O que recebeu 2, produziu mais 2. Então, é a nível de maturidade. Quem é mais maduro, recebe mais. Então, vai prestar conta mais. Do mais. O que recebeu mais. O que recebeu médio, né, vai prestar conta. E o outro recebeu o quê? Um só. Então, Deus dá para todos, na graça comum, Deus dá habilidade, capacidade, oportunidade, né? Tudo. Então, todo mundo recebe. Crente ou não crente, recebe. Porém, o crente, ao receber, reconhece o bem de Deus e faz para Deus. Por isso que ele devolve para Deus. Ele chega na parábola, nós estamos pregando a parábola aqui, né? Ele chega na parábola e devolve a Deus, ao Senhor aqui. O Senhor me confiou, tá, eu estou te devolvendo com dobro daquilo que o Senhor me deu. Viu? Então, houve uma produção, né, de alguém que recebeu de Deus, que reconheceu que recebeu de Deus. Porém, o último, o que recebeu um só, ele não reconheceu que recebeu de Deus. Então, por isso ele escondeu o talento. E aí ele virou e falou assim: eu vou deixar aqui na terra, porque a hora que ele chegar, está guardado aqui, ele pega o que é dele. Então ele nem teve como graça de Deus para a vida dele. Deus deu e ele continuou achando que ele não tinha. Por isso não tinha gratidão, não desenvolveu, não trabalhou,
acusou Deus. Né? Tudo é característica de ímpio. E não de Deus. Cada ser humano vai prestar conta de cada palavra que eu proferi. O céu e o fiel vai ser unido uma coisa. E o talento vai Ser lançado fora. está falando assim, todo tempo tem crente e irmão. Sim. Tanto crente quanto que vai prestar conta da palavra toda. Sim. Todos comparecerão. Paulo diz, todos compareceremos perante o tribunal de Cristo. Não será punição, será. Para o crente não. Para o crente não. Para o ímpio sim. Será uma perda de argumento. É. Agora o ímpio já é diferente. O ímpio já é castigo mesmo, é punição. Então, quando Paulo vai mandar andar diligentemente, ele está falando sobre isso, né? Quando ele fala que andar de modo digno do Senhor, da vocação que foi chamado. Aí você falou a respeito de que hoje a maioria, muitos crentes não vivem isso assim, né? Estão tanto para a carne, o diabo. Eu estou entendendo sobre isso. Pastor, eu penso que, eu não sei se tem a ver com isso, porque a gente vê que todo mundo está dentro da igreja está falso. É crente, né? E isso não é verdade. O joio vai ficar junto com o trigo até no dia da colheita. E quando será o dia da colheita? A colheita será no dia da volta de Cristo. Né? Então, até lá vai continuar tendo joio e trigo. Agora, como não seremos nós que vamos colher, e ele diz por que não vamos colher? Né? Lembra da parábola? Ele diz, é para não correr o risco de cortar o trigo junto com o joio. Então não somos nós que vamos colher. Quem vai colher são os anjos, né? Porque os anjos saberão claramente quem é trigo e quem é joio. Então, por isso também não nos dá a condição de julgar. Já que nós não sabemos quem é, né? Cada um vai cuidar de si, mas nós temos uma responsabilidade de cuidar uns dos outros. Não, eu digo no sentido de andar diligentemente. Sim. Eu não vou exigir que os que andem diligentemente. E os que ficam vigilantes andam diligentemente. Mas, pois é. Então, hoje à noite nós vamos falar sobre isso, viu isso? Nós vamos usar isso como exemplo. Para você andar diligentemente, minha irmã. Tô brincando. Não, é isso que nós vamos falar hoje à noite, tá? Hoje à noite nós vamos pregar sobre isso. Então ninguém pode voltar hoje à noite. A palavra fala que o juízo todos serão iguais perante a Deus. E o julgamento vem de Deus. Pois é, não. Ser humano não tem Pois é. capacidade de tal. Nós seremos iguais, o Wagner, em muitos aspectos, mas não em todos os aspectos. Tá? Então assim, nós seremos iguais em justiça, nós seremos iguais em santidade, nós seremos iguais fisicamente, né? Então, nós seremos iguais em tudo, porque nós somos corpo de Cristo, então nós seremos iguais. Mas honra não. Honra nós não seremos iguais. Isso é muito interessante. O próprio corpo mostra isso. Existem membros do nosso corpo que são mais honrados do que outros. Não são? Mas fazem parte do corpo. Tem uma curiosidade. São necessários. Tem uma curiosidade que ela falou aí. Eu achei assim, interessante. Nem todo crente vai ser salvo. Não. Todo crente vai ser salvo. Nem todo membro da igreja. Nem todo que está dentro da igreja vai ser salvo. Perfeito. Mas, igual você falou, que o julgamento a gente não cara, a gente faz mas como é que pode ser uma pessoa que está ali na igreja, fala de Deus, e não vai ser salvo? Roberto, deixa eu falar uma coisa. Quando você fala sobre as artimanhas do Satanás, pensa uma coisa. Uma pessoa do mundo chegar e falar que você sai da igreja, você fala assim, não sai. Mas se um irmão da igreja virar para você e falar assim, Roberto, vão sair, porque esse povo aí não trabalha na terra, você fez no Deus. Então o diabo contra a gente é assim dentro. Chegou onde?
Vamos terminar? Gente, nós vamos voltar ao assunto, tá bom? Próxima aula a gente volta ao assunto aí. Vamos ficar em pé, porque o pessoal do ônibus tem que ir. Vamos encerrar, tá? Jesus abençoe a todos, né? Vamos receber a bênção. E domingo que vem nós continuamos o nosso assunto. Então vamos receber a bênção. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Santo Espírito seja sobre todos nós, hoje e para todo sempre. Amém. Jesus abençoe a todos. Tenham um bom dia.